Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu quero falar sobre um assunto que estava me atordoando, sobre o que eu tenho visto, que cada vez mais eu vou vendo e me entristece por conta de que eu tenho visto muitos cristãos, né, simplesmente investindo ou comprando ou até celebrando a Páscoa da forma errada, da forma que não é cristã, que não tem nada a ver com a cultura cristã, que não tem nada a ver com Cristo, porque a Páscoa ela tem que voltar para aquele que é o dono da festa. E quando eu vejo cristãos fazendo da forma pagã, às vezes acha que nada a ver, ou não tem um entendimento espiritual, não entende que isso vai fazer com que Deus não esteja presente. É triste, sabe? É triste, me deu muita tristeza, dá vontade de chorar por conta de que eu penso assim, que o próprio Espírito Santo, né, ele vai incomodar a gente. Eu vou só tomar aqui uma água. Mas como eu estava falando, o próprio Espírito Santo vai incomodar a gente sobre essas coisas. Então, quando a gente olha para as coisas do mundo, e muitas pessoas cristãs sabem disso, que o mundo e as coisas de Deus são algo totalmente separadas, não podem se juntar, não podem se misturar. E tem muita coisa do mundo entrando nas casas dos cristãos, sabe? Mesmo que na igreja não coloque um coelho, mesmo que na igreja não venda ovos, a gente não pode esquecer que nós somos o templo do Espírito Santo. A gente não pode esquecer que a gente foi comprado por alto preço de sangue e que Jesus fez algo por nós que a gente deveria levar a sério. A gente deveria levar a sério o mundo espiritual. Só que muitas das vezes e muitas pessoas estão simplesmente fazendo o que uma pessoa que não é cristã faz. Então, qual é a diferença? Como vamos mostrar a diferença de ser cristãos se a gente está simplesmente fazendo o que o mundo faz? Mas eu não quero falar hoje sobre isso de... Eu vou beber um pouquinho mais de água, do jeito que eu tô olhando e dando uma sede. Mas eu não quero entrar neste assunto. Não foi para isso que eu coloquei cordeiro e 3 pontos para deixar a pessoa pensar, né? Para deixar a pessoa pensar isso, que não é coelho, né? Mas eu vim aqui para trazer mesmo a palavra, o que a palavra fala sobre a Páscoa. E isso que deveria animar a igreja, isso que deveria dar esperança para a igreja. Então eu vou falar sobre onde está João, né? O que João falou, e também vou falar um pouco de Apocalipse. E quero trazer um pouco mais sobre esse assunto, né, nos outros dias. Só que a gente se volte para a palavra, que a gente se volte para as coisas de Deus e vamos tentar entender o que Deus está falando sobre esse dia que é tão significativo para nós cristãos. A gente deveria mostrar para o mundo como celebrar a Páscoa cristã. E muitos cristãos estão deixando a desejar. E neste tempo que estamos mais em nossa casa, é o tempo para a gente mostrar como celebrar a Páscoa e as outras celebrações também de Deus em nossas casas, porque agora estamos mais ficando em casa, né? E é interessante porque na Páscoa, na primeira Páscoa, como eu falei em outro vídeo, né, relembrando aqui, que as pessoas tiveram que ficar em suas casas para celebrar a Páscoa. Então, é algo interessante de ver algo em anos atrás, mais de 2000 anos atrás, e isso se repetindo, né, e sendo parecido
com o que está acontecendo nos dias de hoje. Mas agora eu quero falar sobre o que a palavra fala sobre isso, né? Porque eu estou falando aqui que é cordeiro, então por que o cordeiro? Tudo tem embasamento bíblico, tudo isso a Bíblia já fala. Eu simplesmente cheguei a ver isso na Bíblia, o Espírito Santo me revelou até antes de ler a Bíblia, mas sobre em meu coração que estava errado, que essa comemoração estava errada e que a imagem, o símbolo do animal deveria ser um cordeiro e não outro animal. Então, significando sobre Jesus na cruz, só dá para ser este animal, o cordeiro. E a própria Bíblia vai falar sobre isso. Em João 1:29 vai falar: João viu Jesus e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, João teve uma revelação do Espírito Santo sobre o que Jesus iria fazer lá na cruz. Então, antes de João ver o que Jesus iria fazer, ele já sabia por meio do Espírito Santo. Ele não soube por ele mesmo, não soube por intelecto, mas o próprio Espírito Santo revelou para João sobre isso. E aí, quando ele viu Jesus bater o olho, ele já sabia na mente, ele já sabia no coração que Jesus era o Cordeiro de Deus. E aí depois em Apocalipse 5:6 vai falar também sobre um cordeiro, e este cordeiro também simboliza a Cristo. E isso, em Apocalipse, é uma visão que um dos discípulos tiveram, e essa visão foi no céu. Já não é mais, né? Porque João viu Jesus aqui na terra, mas agora essa revelação do Cordeiro é sobre o que está no céu. E aí fala: e olhei, e eis que estava no meio do trono, no trono do céu, no trono de Deus, um Cordeiro, como sendo morto, tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus. Apocalipse 5:6. Então, tem outras passagens, sabe? Isaías também vai profetizar sobre Jesus e falando como cordeiro. Então, entre outras passagens também, né? Em Êxodo vai falar sobre a questão de matar, né? Deus vai falar para Moisés para matar um cordeiro. Então, esse cordeiro já em Moisés simbolizava o que Cristo iria fazer por nós, sabe? Sobre que teria que ser morto, sobre que a questão do comer também, a carne do cordeiro. Jesus falou que era pra gente fazer a ceia para lembrar dele, né? Coma este pão, beba esse vinho, e fala que é o corpo, né? Então, comer o pão simboliza, né, sobre Jesus, o que Jesus fez. Então, comer o cordeiro também na época já simbolizava o que Jesus iria fazer na cruz. Já estava revelando isso para o povo, sabe, dessa forma. E é interessante porque em Apocalipse vai mostrar que não parou, que o símbolo do cordeiro não parou, pelo contrário. No próprio céu vai ter um animal simbolizando a Jesus, em forma de cordeiro, e tem também outros animais que simbolizam a Jesus, a Deus também, só que eu queria enfatizar aqui, bater na tecla sobre a questão do cordeiro por conta da Páscoa, por conta de que eu comecei a abrir os meus olhos sobre isso, sabe? E aí, toda vez e várias vezes que eu já vi, e o que mais me o que mais me deixa indignada é quando eu vejo cristãos simplesmente esquecendo da imagem de Deus como cordeiro e colocando outra imagem. Mas é interessante porque eu vi assim como algo a ser levado a sério, por conta de que possa ser que essa pessoa não tenha a revelação que eu tive, possa ser que essa pessoa não tenha estudado a Bíblia
ou visto na Bíblia sobre isso, não sabe, não tem um conhecimento bíblico também sobre isso, e simplesmente está imitando o que o mundo faz, ou simplesmente comemora do jeito que acha melhor. Mas existe um jeito melhor para a gente comemorar a Páscoa da forma que agrada a Deus. E é isso que eu quero para mim e para minha família. É isso que eu e meu esposo a gente tem buscado. No ano passado a gente chegou a comemorar a Páscoa como os judeus, mas eu vejo assim que tudo tem que apontar para Cristo. Cristo não vai cobrar de nós cristãos para comemorar exatamente como os judeus comemoram, mas Jesus falou no Novo Testamento sobre a questão de a gente tem que comemorar com a ceia. Isso não pode faltar. Se a gente abre mão da ceia, como Cristo mostrou, né, do pão e do vinho, e não fazer dessa forma e comemorar como os judeus, também está errado. Porque o próprio Cristo falou para fazermos isso, e a gente tem que sempre deixar Jesus ser o cabeça, a gente tem que sempre priorizar o que Jesus falou, em vez do que possa ser qualquer outra cultura, até os judeus, né, que também leu o Antigo Testamento, mas a nossa prioridade como cristãos devemos colocar Cristo nesta comemoração. Só que infelizmente eu vejo que é pior. Eu vejo que é pior quando uma pessoa comemora de forma pagã, que não comemora como os judeus, mas eu vejo a prática ainda pior, da forma que cristãos estão fazendo, comemorando comprando coisas que é o coelho, né, de forma que o mundo impõe, de forma que não sabe sobre o significado sobre isso. Na Bíblia não fala, não tem imagem de Deus como coelho, e aí simplesmente porque o mercado coloca ali para você comprar, né, as pessoas vão lá e compram, às vezes de inocência, ou às vezes também acha que não tem nada a ver da parte espiritual, ou então acha que cristãos, como eu estou falando sobre isso, vê como religiosidade e não coloca como um peso espiritual, porque Deus me revelou isso, então ai de mim se eu comemoro da mesma forma e acho nada a ver, sabe? Porque Deus me revelou isso, o Espírito Santo me revelou isso. Então, se eu faço a mesma coisa, eu vou estar igualando tanto ao mundo quanto a esses cristãos. E é triste por conta de que a gente deveria lembrar do que Cristo fez por nós. A Páscoa é isso, é pra gente lembrar do que Cristo fez por nós, é pra gente lembrar do que Cristo fez na cruz, e depois da cruz o que Cristo fez. Então sempre a Páscoa deveria se voltar para Cristo e não para outra coisa. Só que o mundo quer retirar a questão da gente lembrar de Cristo. O mundo quer fazer com que a igreja se esfrie. O mundo quer fazer com que a gente simplesmente acate, copie e faça o que eles estão fazendo, como se isso fosse nos beneficiar. Pelo contrário, isso afasta a gente de Deus. Só que muitos cristãos não estão vendo isso, não estão sensíveis ao Espírito Santo, porque o próprio Espírito Santo vai nos incomodar se a gente compra algo que não agrada a Deus, se a gente faz algo que não agrada a Deus. E aí eu vejo assim, muitas pessoas enfatizam, né, no cristianismo a santidade, mas esquece que a santidade também tem a ver com isso. Então, tudo que você faz em seu corpo, ou o que você compra também, tem a ver com santidade. O que você coloca na tua casa, o que você faz em sua casa, o que você faz na intimidade, que a intimidade de qualquer pessoa tem a ver com o que ela faz em casa e não fora. Então, que você
qualquer coisa que você coloca dentro da tua casa e não agrada a Deus, tá fugindo da santidade de Deus. E pode ser uma idolatria, pode ser pode também, além da idolatria, né? Pode ser também uma forma de prostituição. E eu falo a questão disso porque a pessoa só pensa nisso como com a carne. Mas não é, tipo, na parte espiritual, com Israel, por exemplo, Israel chegou a fazer símbolos. E aí Deus mesmo foi e falou para Israel sobre isso quando chegou a fazer outras imagens que não agradavam a Deus e adorou essas imagens. Então, Deus chegou e falou que tinha Israel que tinha se prostituído, tinha virado idólatra. Então, prostituição também tem a ver com isso. No mundo espiritual, não é somente a questão da carne, né? Não é somente a questão do adultério, mas com Deus tem outros tipos de prostituição e a gente tem que tomar cuidado, porque ter outra imagem em nossa casa ou idolatrar uma imagem que não é Deus, sabe, que não tem nada a ver com Deus, isso pode sim fazer com que Deus se afaste de nós. E é muito perigoso isso, porque imagine, você pensa que está cheio do Espírito Santo e na verdade o Espírito Santo não está perto de você, não está com você. Então, as causas sobre isso é só de mal a pior, sabe? E vai mexer sim com a parte primeiro espiritual e depois mexe no físico. Então, vamos tomar cuidado sobre isso, vamos estar mais perto de Deus. A minha maior vontade é que vocês escutem a voz de Deus, que o próprio Espírito Santo fale com vocês, como o próprio Espírito Santo tem falado comigo. Eu não quero que, simplesmente porque eu estou falando isso, vocês vão lá e faz exatamente do que eu estou falando. Não, a melhor coisa e o que é melhor e tremendo também, o que muda também, o que vem a mudança, né, que é o melhor, a mudança da forma que agrada a Deus, é Deus falar isso para você, o próprio Espírito Santo incomodar você, falar de forma íntima, pessoal com você, e você mesmo falar, não, o próprio Espírito Santo está me incomodando, está entristecendo meu coração, eu não consigo fazer o que eu fazia antes, eu não consigo comprar isso, ou isso está me incomodando, essa prática, essa compra está me incomodando. Então, qual o melhor caminho? Pare com isso, não faça mais isso. Deus não leva o tempo de a gente não saber das coisas, mas Ele leva o tempo que Ele revela as coisas pra gente e a gente simplesmente não dá ouvidos para Deus. Então esse tempo é o tempo que Deus está querendo falar para nós o que devemos fazer. E não ter medo, pelo contrário, a gente tem que agradar a Deus e não aos homens. Então, hoje mesmo eu vi uma palavra de um pastor, e aí ele falava sobre isso, que a gente tem que confiar em Deus e não nos homens. E isso me deu força, sabe? Porque eu ficava olhando para o lado, para o outro, e eu não estava conseguindo ver isso de, poxa, não tem ninguém que está vendo isso, não tem ninguém que vai se levantar e falar sobre isso, não tem um pastor que vai falar sobre a questão de como celebrar da forma correta a Páscoa. Só que o que eu mais tenho visto são judeus. Os judeus, mesmo que não conheçam, muitos judeus ainda não conhecem a Cristo como a gente, mas eles não deixam de praticar o que estava na Bíblia, no Antigo Testamento, do que copiar o que o mundo está fazendo. Eles não estão preocupados com isso. E eu acho tremendo isso dos judeus, né, de não ter medo da morte, não ter medo de ir para a guerra, ou não ter medo de fazer o que Deus falou para eles fazerem, ou fazer o que o Antigo Testamento fazia,
ou então a cultura, né, de viver a cultura deles, seja em qualquer lugar do mundo, os judeus vai e praticam a cultura deles. Então, por que nós cristãos não estamos fazendo o mesmo? Por que estamos simplesmente copiando o mundo? Por que simplesmente estamos imitando o mundo? Então, não é essa imagem que Deus quer para nós. Não é essa postura que Deus quer que a gente faça, é de outra forma. E eu vi assim que eu tenho aprendido muito, eu tenho me alegrado muito por conta de quando eu vejo a cultura judaica, porque eles não têm medo. É como... me lembra muito sobre Davi, né? Que Davi, ele não tinha medo do Golias, ele não tinha medo de enfrentar o Golias ou os filisteus, que era uma cultura contrária à cultura judaica, né? E eu vejo que eu quero isso, eu quero essa coragem, a coragem de Davi, a coragem dos judeus, para não ter medo nem diante da morte. Porque o que é melhor é agradar a Deus do que estar agradando ao mundo. E se a gente está agradando ao mundo, nosso evangelho não tem valor. Não adianta a gente ter uma multidão e Deus não se agradar da nossa prática, e Deus não se agradar do que estamos fazendo. Então perdeu o sentido, perdeu o propósito. Então, gente, para terminar, falei mais do que eu gostaria, mas eu deixei o mover, eu deixei tanto o Espírito Santo quanto o que estava vindo para mim também, né? Que eu acredito, tenho fé sobre que não é de mim, vem da parte de Deus. E teve muitas coisas que eu não estava imaginando que iria falar, mas eu vejo assim, parece que se eu não falo, parece que não tem mais ninguém. Eu vejo isso, meu Deus, cadê as pessoas que vão se levantar para falar de ti, que vai falar da cultura cristã, da cultura de Deus, sabe? Parece que não tem, sabe? Eu fico procurando e não encontro pastores para falar sobre isso. Deveria falar sobre isso. Este é o momento, sabe? É uma oportunidade que Deus colocou sobre isso de ter a Páscoa. Mas é incrível porque o plano do inimigo sempre é isso, é destruir ou deturpar tudo que é de Deus, né? Colocar da forma totalmente errada. Mas a gente tem que começar a ter coragem. A gente tem que começar a se levantar e confiar em Deus. Porque Deus não nos criou para ser covardes. Deus nos criou para a gente ser como Davi, sabe? De ter coragem, ou ser como Jesus também, de ter a coragem verdadeira, genuína. Jesus não teve medo da cruz, sabe? A gente não pode também ter medo de fazer a vontade de Deus. Então Jesus não teve medo de fazer a vontade de Deus, mesmo que teve que ir para a cruz e morrer por nós. Então, infelizmente, eu vejo muitos cristãos com medo de levar a cruz, de fazer a vontade de Deus. E, infelizmente, muitos estão deixando de conhecer a Deus verdadeiramente, deixando de conhecer a Cristo, por conta de que muitos cristãos não estão fazendo a vontade de Deus como Ele gostaria. E isso é triste, porque quantas pessoas estão perecendo por conta disso, por conta de que cristãos estão deixando de fazer a vontade de Deus. E eu falo aqui, enfatizo aqui a questão da celebração da Páscoa, porque muitas pessoas iriam conhecer a Cristo por meio de nós cristãos, se a gente celebrasse a Páscoa
da forma verdadeira, genuína, que agrada a Deus, muitas pessoas iriam aceitar Cristo, muitas pessoas iriam, sabe, ser incomodadas da forma como elas veem, da forma como o mundo impõe, e iria trazer vida para muitas pessoas. Só que aí, por conta de muitas posturas erradas dos cristãos, dando lugar mais às coisas do mundo, dando lugar mais às coisas pagãs, muitos não conseguem ver a Cristo, muitos não conseguem ver a diferença de ser cristão. Não é fácil ser cristão neste mundo, mas a gente tem que ter a coragem que Deus quer nos dar por meio do Espírito Santo, da gente se levantar e falar não para as coisas do mundo, não para as coisas pagãs, mesmo que a gente perca amigos, mesmo que a gente perca, a gente tem que entender que vale mais perder e ganhar as coisas de Deus do que a gente ganhar as coisas do mundo e perder as coisas de Deus. É algo que fica em jogo a nossa fé, é algo que fica em jogo o nosso relacionamento com Deus, é algo que fica em jogo a gente agradar a Deus, porque Deus está esperando, Deus está observando e olhando quem são aqueles valentes que vão se levantar e falar e fazer a vontade de Deus. Deus está procurando as pérolas, Deus está procurando os filhos que não vão se curvar a ídolos, não vão se curvar a objetos, não vão se curvar a essa cultura, mas vai querer fazer a vontade de Deus, vai querer a cultura de Deus, seja em casa, seja na igreja, e que a gente permita isso, né? Deus falar conosco o que devemos fazer, que Deus fale conosco o que devemos fazer. Essa é a minha vontade aqui, de ver pessoas falando: Deus falou comigo isso, isso, isso. Ah, você falou isso e Deus depois me falou isso, isso, isso. Porque Deus quer falar com cada um de nós. Então, gente, eu vou ficar por aqui. Espero que vocês gostem dessa mensagem. Espero que vocês sejam tocados por essa mensagem. Espero que Deus fale mais para vocês sobre isso. Que a própria palavra também, né, traga novas revelações para vocês. E que a gente possa querer mais das coisas de Deus. Que a gente possa querer mais ser como Davi, ser como Jesus. Sabe, a gente tem muitos exemplos, graças a Deus, na Bíblia. Ainda que a gente não encontre exemplos perto de nós, né, aqui neste mundo, que a gente volte os nossos olhos para a Bíblia, porque a Bíblia está recheada de exemplos. E que a gente aprenda cada vez mais com estes exemplos da Bíblia, com os exemplos da Bíblia. Então, gente, vou ficar por aqui. Segunda vai ter mais. Espero que vocês fiquem com Deus e até a próxima.